Graça e paz aos alunos do curso médio em Teologia da Igreja Batista Missionária Amor, Fogo e Glória. Estamos iniciando hoje a nossa primeira aula e eu quero desejar a todos os nossos alunos um muito bem-vindo. Nós vamos estudar hoje um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre movimentos avivalistas pós-reforma. A nossa agenda de hoje nós vamos falar sobre dois pontos inseridos nesse tema. O primeiro ponto é o pietismo e o segundo ponto é o metodismo. O pietismo é o avivamento do luteranismo alemão e o metodismo, o avivamento do puritanismo na Inglaterra. Falando sobre pietismo, o que foi o pietismo, quando ocorreu, qual a sua definição, quando surgiu? Surgiu em meados do século XVII. O ímpeto da igreja luterana havia decaído notavelmente na Alemanha. O fogo inicial da reforma tinha decaído progressivamente de uma religião institucionalizada. O ardor espiritual tinha cedido seu lugar a uma ortodoxia totalmente fria e totalmente intelectualizada. A fé se converteu em obra de teólogos posteriores a Lutero. Um pouco depois, uma série de doutrinas em forma de proposições teológicas transmitidas de uma geração para outra. Então, o pietismo, o cenário que estava acontecendo naquela época, o luteranismo estava totalmente esquecido, totalmente, possamos dizer assim, que aquela chama do primeiro amor havia se apagado. Estava totalmente o evangelho artificial, o evangelho totalmente intelectualizado. Não tinha mais aquelas experiências reais com Deus. A única coisa que se ouvia era teorias acerca de Deus, mas nenhum envolvimento pessoal com o Criador. O cristianismo autêntico era considerado como uma mera correção doutrinária e sacramental, sem impor a condição espiritual e moral dos crentes. Em consequência, o estado espiritual dos crentes era muito deplorável. Nesse contexto nasce o pietismo, e foi uma religião que foi contra essas coisas, esses acontecimentos que estavam acontecendo no interior das igrejas luteranas. Então nós temos uma igreja totalmente intelectualizada, onde surgem teólogos apenas com teorias, e diz o texto que a situação espiritual dos crentes era totalmente deplorável. A condição ética, a condição social, a condição moral do cristão estava totalmente diferente do que as Escrituras nos ensinam. Estavam vivendo um falso evangelho, estavam vivendo um evangelho teórico, estavam vivendo um evangelho de aparências, com aquilo que não condiz com a palavra de Deus. E nesse cenário, nesse momento, surge o pietismo, que era para reavivar a igreja luterana. Em vários momentos da história nós vamos estudar que todas as vezes que a igreja de Deus se distanciava, se afastava do Senhor, Deus de alguma forma enviava homens inspirados pelo Senhor para reavivar a sua igreja, reavivar a sua obra. Por isso punha uma grande ênfase na necessidade de uma fé real e viva. Assim colocavam o pietismo, que a fé deveria ser real, a fé deveria ser viva e a fé deveria ser praticada e experimentada no coração daquele que conheceu o Senhor Jesus. Teria que ser visivelmente notório a separação entre o falso cristão e o verdadeiro cristão, coisa que não estava acontecendo naquele momento de enfraquecimento da igreja luterana. Na verdade, eles deveriam lutar contra a pesada herança de Lutero, de uma igreja estatal da Alemanha.
onde era impossível distinguir entre os crentes e entre os não crentes. Os pietistas, eles procuravam zelosamente fazer visível e autêntica a Igreja de Cristo e distingui-la dos falsos crentes. Para obter os seus objetivos, eles seguiam um caminho próprio, um caminho original. Eles negaram em separar a Igreja Luterana e tentaram reformar por dentro. Eles não queriam fazer uma divisão na Igreja Luterana, mas a proposta dos pietistas era reformar por dentro a Igreja, mudar a atitude das pessoas, fazê-las ter um encontro real com o Salvador. Então eles tentaram aproximar ao máximo ao modelo da Igreja do Novo Testamento. Tentaram alcançar uma aproximação próxima da Igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, criando uma espécie de pequena igreja dentro da igreja, ou talvez pequenas células, pequenos ensinamentos, dentro da igreja, para poder renová-la, para poder transformar a igreja que havia perdido o seu valor, o seu comprometimento com o reino de Deus. Aqui na imagem nós vemos um breve resumo durante a Idade Moderna, a Idade Antiga. Por exemplo, a primeira imagem aqui, o primeiro quadrado, nós temos a Igreja Antiga. A Igreja Antiga ela se deu em 4.000 anos antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Período da Igreja, nós vamos começar a falar aqui sobre o primeiro período da Igreja, que foi a doutrina dos apóstolos. Lucas ele destaca lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Foi o primeiro ensinamento à igreja, foi a primeira igreja a ser institucionalizada. Jesus revelou a sua vontade aos seus discípulos, posteriormente aos seus apóstolos, e ordenou que eles levassem essa mensagem ao mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa era a missão dos discípulos, essa era a missão da igreja primitiva, e se estende essa missão até nós, até você, até eu, até a igreja do Senhor nos dias de hoje. Jesus revelou a sua vontade clara e objetiva aos seus discípulos. A doutrina da igreja primitiva, ela veio primeiramente aos apóstolos. Ela veio aos apóstolos, ela foi entregue aos apóstolos, pois ela foi recebida diretamente de Jesus. A pregação do Evangelho deu origem à igreja do Senhor. Alguns correntes filosóficas, teológicas, dizem que primeiro surgiu a igreja, depois deu início à pregação. Não. Primeiro deu início à pregação do Evangelho, a pregação cresceu, vidas começaram a aceitar ao Senhor Jesus, a seguir ao cristianismo, e os discípulos, os apóstolos, precisaram se organizar como igreja, fazendo aí as divisões. Os apóstolos se preocuparam com a palavra e houve a divisão dos primeiros diáconos. Estavam nesse primeiro momento se organizando como igreja, porque a igreja do Senhor havia crescido, havia avançado. Nós temos também aqui a época, na Idade Antiga ainda falando, a época da patrística. O que foi a patrística? A patrística foi um período da igreja que ela foi formada pelos sucessores imediatos dos apóstolos. Eles são conhecidos como os pais da igreja. Eles elaboraram doutrinas, verdades do cristianismo e defesa de ataque dos pagãos. Então os pais da igreja, eles documentaram, eles escreveram livros, escreveram artigos, defendendo a fé cristã, formulando as doutrinas do cristianismo,
Naquele momento já estava surgindo muitos falsos mestres, muitos falsos cristãos, e os pais da igreja precisavam lutar, né, contra essas correntes filosóficas que foram surgindo para deturpar a verdadeira palavra de Deus. Os pais da igreja também foram responsáveis por confirmar e defender a fé cristã. Eles confirmaram tudo aquilo que foi pregado, ensinado pelos apóstolos, e eles deram continuidade a esse ensinamento e eles defenderam a fé cristã. Alguns pais da igreja que se destacaram, nós temos Clemente de Roma, nós temos Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, entre outros grandes homens de Deus que se destacam como os pais da igreja. Na Idade Antiga, ainda nós temos também a queda de Roma, a queda do Império Romano. As causas da queda do Império Romano foram invasões bárbaras, foi a crise econômica que Roma estava passando naquele momento. O crescimento do cristianismo foi um fator importantíssimo que contribuiu para a queda de Roma. A crise entre a classe política e os militares. Havia uma crise, uma discordância entre os políticos de Roma e os militares, não estavam mais entrando em concordância. Tudo isso contribuiu para a queda de Roma. Durante a Idade Média, o próximo quadrante nós vemos aqui a Idade Média, que compreendeu entre 476 a 1453 depois de Cristo. E nós vemos aqui a primeira época, que é a época da escolástica. Que foi a escolástica? Foi um período de grande produção filosófica. Aconteceu na Idade Média. Surge um período de grande domínio católico sobre a Europa. A Igreja Católica, nesse momento, criou escolas de pensamento para formar pensadores, para formar sacerdotes que professassem a sua doutrina. Ainda na Idade Média, nós temos a Era Monástica. A Era Monástica era a prática e abdicação dos objetivos comuns dos homens em prol da prática religiosa. São chamados monges e monges. Então, na Era Monástica, havia algum grupo de pessoas que eles decidiram abrir mão da sua vida particular, da sua vida pessoal. Eles abriram mão de trabalhar, abriram mão de se casar, abriram mão de ter uma família para se dedicar à vida religiosa. Por exemplo, Martinho Lutero é um exemplo de um monge da Igreja Católica que abriu mão da sua vida particular para se lançar nas obras literárias, na vida religiosa com Deus. Nós temos um outro período da Idade Média que é conhecido por todos nós, já ouvimos falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento reformista no século XVI, iniciado por Martinho Lutero. Martinho Lutero, monge, ex-monge da Igreja Católica, ele estava insatisfeito com as práticas da Igreja Católica, ele estava insatisfeito com a teologia da Igreja Católica, com o que a Igreja ensinava. E ele começou então a criar, ele colocou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, da Igreja de Wittenberg, contra os dogmas, contra a teologia que a Igreja Católica estava professando, porque ele estava mostrando ali que a Igreja havia se desviado da Igreja primitiva. A Igreja primitiva traçou uma doutrina, e essa doutrina, quando chegou lá na frente, estava totalmente deturpada. E Martinho Lutero, ele se sentiu na obrigação de alertar e de dizer que eles estavam caminhando por um caminho desconhecido.
Nós temos também aqui, ainda na Idade Média, a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Foi o esforço da Igreja Católica para barrar o protestantismo e o seu avanço pela Europa. Após a reforma iniciada por Martinho Lutero, o protestantismo estava se espalhando velozmente por toda a Europa. E a Igreja Católica ela se sentiu ameaçada e ela começou a adotar algumas medidas para barrar o avanço do protestantismo. Uma das medidas que ela criou foi conhecida como a Inquisição Romana. A Inquisição Romana ela promovia a perseguição àquele que não professava a fé católica. Então a Inquisição Romana, além de perseguir os cristãos protestantes, eles mataram muitos cristãos porque não estavam seguindo as doutrinas católicas. A Igreja Católica também ela colocou a proibição de livros protestantes, diversas literaturas que não eram autenticadas pela Igreja Católica, começaram a proibir esse tipo de material, começaram a fazer a catequização de pessoas também aí, através dos jesuítas. Falando agora sobre a Idade Moderna. A Idade Moderna foi um período que compreendeu de 1473 a 1789. Nós temos aqui o puritanismo. O puritanismo é uma concepção da fé cristã que surgiu na Inglaterra, conhecido como os protestantes radicais depois da Reforma. Depois nós temos aqui o pietismo. O pietismo nós estamos estudando na aula atual, também sobre os morávios. Pietismo nós falamos no início da aula que a igreja luterana estava fria, existia apenas teorias acerca de Deus, não existia mais aquele fogo da reforma, não existia mais aquele amor ao evangelho, ao primeiro amor, não existia mais aquela paixão pelas coisas de Deus. Então surge nesse momento o pietismo. Eles lutavam pela necessidade de uma fé real, de uma fé vivida, de uma fé praticada. A condição dos crentes era deplorável. A condição dos cristãos estavam totalmente longes, totalmente distantes de Deus. Era apenas cristãos ouvintes, não eram mais praticantes da palavra de Deus. Então, nesse momento, surge o pietismo para combater essa frieza na igreja. Morávios, os irmãos morávios, os morávios eram um grupo de refugiados da Morávia, que se refugiaram na casa do conde de Zinzendorf. E esse grupo de morávios foram um grupo que ele revolucionou o meio em que eles viviam, a Europa naquele período. Eles fizeram grupos nos lares de oração, grupos para comentar da palavra de Deus, e naquele momento, naquele período, houve um grande derramar do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos morávios. Os morávios todos os dias buscavam a Deus com cânticos, com hinos, com sermões, e Deus avivou de uma tal forma aquela cidade, onde muitas outras cidades foram impactadas. Daqui saíram missionários para diversas partes do mundo. Nós temos também, logo após esse período, o metodismo. O que foi o metodismo? O metodismo foi um avivamento espiritual que surgiu na Inglaterra no século XVIII, que deu origem à igreja metodista que nós temos até o dia de hoje, iniciada em 1739, enfatizando uma relação íntima com Deus. A igreja, o metodismo, ele enfatizava, além da relação íntima com Deus, a conversão pessoal do cristão.
seguida por uma vida de ética e uma vida moral cristã. Surge também nesse período da Idade Moderna o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual no século XVIII, conhecido como o Século das Luzes, porque foi um movimento de descobertas filosóficas, descobertas intelectual, um movimento que surgiu na França, destaca o uso da razão ao invés da fé. Eles focam muito o homem como centro, ao invés de Deus como centro. Nós vemos aqui uma certa antropologia, né? Um antropocentrismo, ou melhor dizendo, ao invés do teocentrismo. Surge nessa mesma época o liberalismo teológico. É um princípio de liberdade de pensamento, não impondo dogmas de fé. Valoriza o pensamento crítico, onde o homem é o centro de tudo, né? Semelhante ao iluminismo, onde existe aí um antropocentrismo, né? O homem como centro, o homem se esquecendo de Deus como Criador, como cristocêntrico, o Senhor Jesus como centro de tudo, e partindo para antropocentrismo, como o homem do centro de todas as ideias, centro da razão, centro do pensamento. E depois surge a idade contemporânea. A idade contemporânea, nós temos o liberalismo teológico, já comentamos. Nós temos também o pentecostalismo clássico. Surge aí as primeiras igrejas tradicionais, igreja que nós temos hoje, surgiram, por exemplo, a igreja presbiteriana, a igreja batista. Nós vamos estudar esses temas, esses assuntos nas lições a seguir. Vamos falar também sobre o neopentecostalismo, as igrejas neopentecostais que estão fortes em uma das instituições que mais cresce no Brasil nos dias de hoje. Nós vamos estar abordando também nas próximas aulas. E niilismo teológico. Niilismo é uma corrente filosófica que acredita no vazio. Seu conceito é fundamentado na subjetividade do viver. É a teoria de Nietzsche, a teoria da ausência de Deus. Aquela teoria que Deus criou o mundo e se ausentou dele, deixando o homem fazer o que quer. Deus é ausente, a teoria de Nietzsche que Deus morreu, que Deus não existe mais. Isso aí está incluído dentro do niilismo teológico. Teísmo aberto, também hoje nós vivemos na idade contemporânea. O teísmo aberto é a teologia que nega a onipresença de Deus, a onipotência de Deus e a onisciência de Deus. São os conhecidos como os ateus, os agnósticos. E na Idade Moderna que compreende no ano 1600 a 1789, surgiram na Idade Moderna os grandes avivamentos, surgiu também o Iluminismo e surgiu também aí o liberalismo teológico. E grandes nomes do pietismo que surgiu durante a Idade Moderna. Nós temos Johann Arndt, nós temos Philip Jacob Spener. Você pode ver aí na sua imagem essas figuras aqui abaixo. Nós temos aqui também o terceiro pietista, aqui, um dos fundadores é o August Hermann Francke. E depois nós temos aqui agora do movimento metodista, que é o George Whitefield, o John Wesley e o Jonathan Edwards. Nós vamos falar aí um pouquinho aí sobre cada um deles. O movimento pietista. O pietismo cenário, o movimento que combateu a letargia espiritual do seu tempo a favor de Lutero contra o luteranismo corrente. Nós já comentamos sobre isso, que havia uma frieza, né, na igreja luterana, e onde surgiu o cenário pietismo para reavivar novamente a igreja. Como eu disse no início da aula,
toda vez que a igreja de Jesus se esfriava, Deus de alguma forma enviava os seus homens, os seus servos, para reavivar a sua obra. O profeta Abacuque escreveu no capítulo 3, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faça conhecida. E Deus, em todos os períodos, momentos da história, sempre se preocupou em reavivar a sua obra. Ortodoxia morta após a reforma luterana, uma igreja repleta de debates da mente, mas sem experiência no coração. Uma igreja intelectual, uma igreja cheia de teólogos, uma igreja cheia de filósofos, uma igreja cheia de correntes de pensamentos, mas totalmente vazia no coração. Totalmente sem experiência com Deus, totalmente sem experiência alguma de vida com o seu Criador. Não havia transformação interior na vida do homem. Apenas o vazio tomava conta do homem. Apenas pensamentos vagos, pensamentos vãos. Um mundo cristianizado sem ênfase missionária. Falava-se muito sobre Cristo, mas um período em que não havia missionários, não havia experiência missionária, não havia a preocupação de enviar homens para pregar a palavra de Deus, não havia preocupação em enviar as mulheres para pregar, para ensinar a palavra de Deus. E vamos falar sobre o precursor aqui do pietismo, que é o John Wart. John Wart ele nasceu em 1549 e a sua morte ocorreu em 1610. John Wart não foi o fundador, mas ele colaborou com o surgimento do pietismo. Ele foi uma inspiração para que o pietismo fosse criado. Seu livro, 4 livros sobre o cristianismo verdadeiro. Ele escreveu um livro com esse tema, 4 livros sobre o cristianismo verdadeiro. A arte era estimada no campo pietista, era muito amado, muito querido, e o movimento fazia menção a ele e a seus escritos. John Wart ele foi um dos precursores aí do pietismo. Em 1610 ele publicou um livro chamado 4 livros do cristianismo verdadeiro. Os seus seguidores diziam que esse livro era a Bíblia do movimento do pietista. Ele afirmava que todo cristão precisava passar pelo novo nascimento. A vida cristã ela tinha que ser vivida. A vida cristã ele pregava que ela não poderia ser teórica, ela tinha que ser vivida, ela tinha que ser praticada em uma união viva e vital com Cristo. O seu livro ele teve grande aceitação em toda a Alemanha. Esse livro que ele escreveu, os 4 livros sobre o cristianismo verdadeiro. Livro muito aceito em grande parte aí da Alemanha. Após, então, nós temos aqui o Spinner. O Spinner é Philipp Jacob Spinner, considerado como o pai fundador do pietismo. Pia Desideria, uma de suas obras, conhecido como Desejos Piedosos, é um livro que estrutura o movimento pietista. Então ele escreveu um livro, Pia Desideria, traduzindo para o português seria Desejos Piedosos. Ele vai estruturar ali como que surgiu, como funciona esse movimento pietista. A outra obra, Eclesiologia e Eclésia, pequenas igrejas dentro da igreja. E aqui nós vemos diversas obras de Spinner. Nós temos aí o Sacerdócio Universal dos Crentes, Experiência de Fé, Amor nas Controvérsias, Treinamento Pastoral com Devocional e Prática e Resgate da Verdadeira Fé. Spinner ele foi um ministro luterano e ele também se preocupou com a condição espiritual do cristão. E ele criou grupos em sua casa, e esse grupo era para orar, para discutir sermões de domingo, para pregar a palavra de Deus, e esse grupo ele se fortaleceu
ele passou a ser seguido em toda a igreja luterana. Então Spinner iniciou na sua casa um grupo de oração, um grupo para comentar os sermões de domingo, um grupo para pregar a palavra de Deus, para ver um discipulado mais próximo com os cristãos daquele grupo. E aquele grupo foi fantástico, porque começou a ser adotado por toda a igreja luterana. Esse grupo começou a multiplicar dentro da igreja, porque começou a ter excelentes resultados para trazer novamente a aproximação do cristão com Deus, para tirar totalmente aquela frieza espiritual que a igreja luterana estava vivendo e aproximar o cristão com Deus, ensinar o cristão que ele precisava ter uma vida diária com Deus de oração, ter uma vida transformada, ser um verdadeiro imitador de Cristo. Nós temos aqui também August Franken. August Franken, do Colégio de Froblichen, ele deu suporte bíblico aos estudantes da Universidade de Leipzig, preparou missionários em Wally, abriu caminho para a visão missionária, seguido posteriormente por Zinzendorf. Então nós vemos que Frank, de 1663 a 1727, ele foi conhecido como gênio organizador do pietismo. Ele não foi o fundador, só que ele foi o grande organizador. Frank ele chegou a uma conclusão que ele precisava discipular pessoas. Ele treinou um grupo de estudantes da Universidade de Leipzig e ele preparou missionários em Wally. Ele começou a treinar, a capacitar missionários jovens para ser enviados para pregar a palavra de Deus. Então ele foi o Franklin, ele foi o homem que abriu, o homem que teve uma visão missionária, uma visão para expandir o evangelho além das suas fronteiras. Os morávios, eles viveram na região da Alemanha, herdeiros da mensagem de John Hus, seguidores de John Hus, tinha uma oração incansável. Nós comentamos que o foco dos irmãos morávios era todos os dias, sem exceção, eles oravam constantemente, eles cultuavam a Deus, louvavam a Deus. Eles tinham essa prática, adotaram essa prática diária na sua vida, essa prática de comunhão com Deus. Eles não tinham essa prática quando eles iam para a igreja. Eles faziam da sua vida uma igreja. Eles fizeram do seu cotidiano uma igreja. Eles influenciaram a vida, olha só que maravilhoso. Eles foram os grandes influenciadores da vida de John Wesley. John Wesley, um grande pregador da Idade Moderna, dos fundadores do metodismo. Ele foi influenciado pelos irmãos morávios, por esse grupo de irmãos moravianos que tinham sede pela palavra de Deus. John Wesley, esse grande reformador, podemos dizer assim, no período de 1703 a 1791. Ele era filho de Susana e Samuel Wesley. Um tição tirado do fogo. Quem não já ouviu esse comentário? A casa pastoral em que os pais de John Wesley e John Wesley moravam pegou fogo e conseguiu sair toda a família, com exceção de John Wesley. A casa estava tomada pelas chamas e quando seus pais foram tentar entrar na casa não conseguiam ter acesso porque a escada que dava acesso ao piso superior estava totalmente tomado pelo fogo. Então eles começaram a se ajoelhar do lado de fora e pedir que Deus recebesse a alma de John Wesley, porque criam que o seu filho havia morrido naquelas chamas. Quando menos se espera, das janelas do andar superior aparece aquela criança John Wesley de aproximadamente 5 anos, e aquela criança saiu na janela pedindo ajuda. Rapidamente, aqueles homens que estavam do lado de fora fizeram, segundo a história, uma escada humana, conseguiram tirar aquela criança daquele incêndio.
os seus pais começavam a louvar, a glorificar a Deus, pois achavam que o seu filho havia morrido, mas quando viram aquele milagre, disseram: ele é um tição tirado do fogo. O próprio John Wesley depois ele mandou fazer alguns retratos com a sua mensagem, com a frase um tição tirado do fogo, com base em Zacarias capítulo 3, versículo 2. Deus salvou poderosamente a vida de John Wesley, pois Deus havia uma obra maravilhosa a executar. A missão de John Wesley não poderia acabar ali. Deus tinha uma obra maravilhosa para executar através das mãos de John Wesley, esse grande reformador que ganhou milhares de almas para o Senhor Jesus. O John Wesley foi esse grande homem de Deus que influenciou muitos outros líderes que vieram após dele. Nós temos também aqui o anglicanismo, a igreja anglicana surgiu nesse momento de John Wesley, foi a igreja episcopal, governadas pelos bispos, igreja tradicional de origem da Inglaterra, um dos fundadores do Clube Santo. John Wesley foi um dos fundadores do Clube Santo. John Wesley e seu irmão Charles Wesley, eles começaram junto com um grupo de estudantes da faculdade, da Universidade de Oxford. Eles se reuniam com esse grupo para orar, para estudar a Bíblia, para estudar a Palavra de Deus. Então, a partir desse grupo, desse pequeno grupo de estudantes, saíram os metodistas, começaram a ser chamados de metodistas. Por que metodistas? Porque eles tinham um método do autoexame, que o homem precisava fazer um autoexame de si mesmo, e pela autodisciplina, que o homem cristão, ele precisava também ter uma autodisciplina, ser responsável por suas atitudes, por seus erros, e assim reconhecer que precisava de Deus, precisava do Senhor. Porque o que nós vimos na igreja luterana anteriormente, que o homem achava que estava tudo bem, achava que por conhecer Deus, eles já estavam salvos. Mas não, através de John Wesley, ele ensinava também que o homem precisava fazer um autoexame, o homem precisava se confessar com Deus, o homem precisava reconhecer os seus erros, o homem precisava reconhecer os seus pecados e se aproximar de Deus. O homem precisava novamente ter um momento de intimidade com Deus. O homem cotidianamente precisava orar a Deus, meditar na palavra de Deus para se fortalecer no Senhor. Ele foi o grande, então, fundador do metodismo. Wesley é uma conversão inesperada. Ele teve uma conversão influenciada, como eu já disse, pelos irmãos morávios. Ele deixa de ter uma religião fria e ele passa a viver a prática dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos da palavra de Deus. George Whitefield viveu no ano de 1714 a 1770. Ele foi conhecido como pregador das multidões em céu aberto. Ele reunia em campos abertos grandes multidões que aceitavam a Jesus através do seu sermão. Ele foi um homem calvinista, de linha teológica calvinista, influenciado pelo metodismo escocês. Ele pregava sermão de 2 horas e era assistido por cerca de 2 a 3 mil pessoas por suas pregações. Olha que maravilhoso! O sermão de George Whitefield durava cerca de 2 horas e era aproximadamente cerca de 2 a 3 mil pessoas que ouviam os seus sermões e aceitavam ao Senhor. Grande reforma espiritual, grande avivamento, o Senhor operou pelas mãos de George Whitefield. Onde chegava, os comércios fechavam para ouvi-lo. Quando George Whitefield chegava em uma cidade, os comércios daquela região fechavam as portas e todos saíam às ruas
Todos saíam às praças para ouvir o sermão, para ouvir a palavra que esse homem de Deus comunicaria para os seus ouvintes. Nós temos também aqui um outro grande reformador, Jonathan Edwards, de 1703 a 1758. Pregadores nas mãos de um Deus irado. Esse foi um dos famosos sermões pregado por Jonathan Edwards no ano de 1741, baseado em Deuteronômio 32, verso 35. O texto nos diz, Deuteronômio 32, 35, a seu tempo quando resvalar o seu pé, e proclamava a ira de Deus contra o pecado, e uma petição aos ouvintes para viver uma vida santa. Então nós vemos que esse grande homem de Deus, ele pregava, e era maravilhoso o que Deus operava através de Jonathan Edwards. Quando ele pregava, as pessoas sentiam que a sua alma estava caminhando para o inferno. Eles se sentiam próximos da morte. Eles começavam a pensar, começavam a vivenciar como se estivessem indo para o inferno. Naquele momento, durante os discursos segundo a história de Jonathan Edwards, as pessoas corriam chorando aos seus pés, aceitando a Jesus como seu Salvador, porque não queriam ir para o inferno, queriam ir para o céu. Deus operava poderosamente através da palavra pregada por Jonathan Edwards. Ele estudava cerca de 13 horas por dia como devocional e preparação. Olha que empenho, olha que entusiasmo, olha aí que dedicação pela palavra de Deus. Um homem que estudava 13 horas por dia para preparar, para pregar aí os seus ensinamentos, os seus sermões. Um dos verdadeiros livros, uma das obras literárias que Jonathan Edwards escreveu foram Afeições Religiosas, pontos que indicam um verdadeiro e um falso cristão. Tipicamente puritano, carrancudo, mas poderoso em Deus. Ele era um homem puritano, um homem que era talvez como apóstolo Pedro, talvez pesado de palavras, um homem com pouca instrução, mas ele era poderoso em Deus. Puritano, um homem radical, mas ele era um homem poderoso em Deus. As suas palavras em Deus eram poderosas. Ele foi expulso da sua congregação, porque ele pregava uma série de sermões a respeito da ceia do Senhor, e surgiram algumas reações negativas por parte do conselho da igreja. E o conselho da igreja votou para o fim do pastoreado naquela cidade, naquela congregação de Jonathan Edwards. E ele teve que sair daquela congregação, parar de pastorear. Só que isso não desanimou Jonathan Edwards. Ele não parou de pregar o evangelho. Ele então se lançou, ele foi às missões, ele se lançou aí, e ele foi um grande precursor da expansão missionária no século XVIII. Foi um homem que preparou missionários, através da sua vida, muitos missionários foram formados e impactaram o século XVIII pelas mãos de Jonathan Edwards. Nós vemos que Jonathan Edwards, ele foi um grande homem de Deus, um homem que revolucionou o século XVIII. Nós temos também o metodismo e sua teologia. Falando sobre a teologia metodista. É uma teologia arminiana, de doutrina arminiana. Wesley foi profundamente influenciado pelo carisma dos morávios e pietistas. Então a doutrina metodista foi totalmente influenciada pelos irmãos morávios e pela doutrina pietista, que eles precisavam ter essa experiência com Deus, não na letra,
não uma experiência fria, né, igual eles estavam vendo, não uma experiência intelectual, mas uma experiência na prática, uma experiência vivida. A visão de Wesley sobre a graça proveniente, a eleição condicional e a perseverança dos santos. Referente à graça proveniente, ela precede a decisão humana. Através do livre-arbítrio, o homem pode escolher a salvação ou pode não escolher a salvação. Uma outra doutrina metodista é a eleição condicional. É a crença que Deus escolhe para a salvação eterna aquele que ele previu que possuirão a fé cristã. A outra doutrina é a perseverança dos santos, a doutrina que Deus é soberano. E a sua vontade não pode ser frustrada. E quem Deus colocar em comunhão com ele, permanecerá até o fim. Essas são as principais teologias metodistas. E nós ficamos hoje por aqui. Não esqueça de concluir aí os questionários na plataforma. Que Deus abençoe a sua vida e tenha excelentes estudos pela palavra de Deus, que você tenha desejo, que você, aluno, tenha sede em aprender cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.